Eu tô escutando aqui você falar sobre urânio e algumas coisas me vêm à cabeça. É, uma delas é que eu paro para pensar que a evolução da civilização, a evolução do ser humano, a gente pode observar alguns pontos de inflexão em que foram criadas inovações para melhorar a nossa capacidade de produzir e canalizar a energia de uma maneira mais eficiente. Então, se a gente olhar de uma maneira bem básica, né, começando ali pelo uso da madeira, passando por petróleo, gás, carvão e hoje energia nuclear, a gente vem evoluindo de materiais, né, que a gente usa como combustível para liberar energia, materiais de alta densidade material, como a madeira, para materiais de alta densidade energética, como urânio, como material para a usina nuclear. E é muito interessante porque tem um paralelo muito similar com o dinheiro, né? Historicamente, a gente começou com materiais de alta densidade material. Se a gente pensar nas high stones, né? As pedras, as rochas high da ilha de Yap, que eram rochas, pedras enormes, né? Que não tinha nem como mover. A propriedade da pedra era transferida publicamente ali na comunidade, né? Se chamava a comunidade, dizia, bom, essa pedra não é mais do Ivan, essa pedra agora é do Marcelo, passando por Tal. agri-beads, conchas, sal, e hoje em dia, e chegamos no ouro, né? Chegamos no Metais, né? ouro. Metais no geral, né? Sim. Metais no geral, ou seja, de novo, alta densidade material, se a gente for pensar nas high stones, mesmo conchas, Tal. agri-beads, que eram usados na África, até o ouro, que foi corrompido, né? Entramos aí num sistema totalmente corrompido e poluído, assim como o combustível fóssil tem feito com a nossa, com o nosso meio ambiente hoje em dia, e chegando no Bitcoin. Ou seja, de novo, alta densidade material para alta densidade energética. Eu vejo que o urânio, né, ele talvez seja a melhor forma que a gente tem hoje de liberar, de produzir energia, e o Bitcoin é a forma mais eficiente que a gente tem de armazenar e transportar essa energia. É uma relação muito íntima e muito próxima. Viajando um pouco mais nessa reflexão, a gente me parece que a evolução que a gente teve nos processos de produção de energia foram jogando os dinheiros de má qualidade para fora. Por exemplo, de novo, se a gente pensar nas high stones, conchas, agri-beads, a partir do momento em que a gente começou a dominar o processo de liberar energia a partir do uso de combustíveis fósseis, e a gente começou um processo de industrialização, ficou mais fácil produzir as high stones, replicar essas pedras. E esses materiais, eles perderam o valor deles era lastreado, era baseado na impossibilidade de replicação física, de replicação material, né? Então, a partir do momento em que você consegue reproduzir industrialmente high stones ou agri-beads, ou pegar um barco e coletar mais conchas, você acaba com essa forma de dinheiro que é menos eficiente. Uhum. Agora me parece que a gente chega num momento em que tem uma inversão, porque a gente chegou num ponto em que a nossa capacidade de liberar, de produzir energia a partir da energia nuclear, o que que ela está tirando agora? Que dinheiro que ela está jogando fora? Ela não está estimulando mais BTC, a gente não pode dizer que o BTC depende da energia nuclear, certo? Mas aí eu acho que a gente tem um começo de uma inversão. Eu acho que antes a energia começava a trazer dinheiros de melhor qualidade. E agora a gente tem um dinheiro que talvez chegamos à perfeição, com certeza o máximo da perfeição nos dias de hoje, em que ele vai começar
a puxar o desenvolvimento e a utilização da energia nuclear, porque o Bitcoin ele vai buscar a energia mais barata e mais eficiente. E hoje é a energia nuclear. Sem restrições geográficas, a qualquer lugar do mundo. Exatamente, exatamente. Então, queria saber como isso ressona para vocês. Só um comentário, Ivan, para complementar o seu antes de passar ao Marcelo. Ou seja, há aqui algo que muda muito com o Bitcoin, que é, se você fosse fazer uma central nuclear no meio do nada, você tinha um problema enorme, porque ou a energia é consumida onde é produzida, ou é jogada no lixo. É muito difícil ainda hoje armazenar energia em grande quantidade. Muito difícil. Armazenar e transportar. Né? O Bitcoin, e isso é interessante ouvir a sua opinião do lado da produção, né? Sendo o Bitcoin o consumo, ele permite que você monte uma central nuclear no meio do nada e essa energia seja usada totalmente, por exemplo, ou em grande parte, sem que haja nenhuma perda em mineração de Bitcoin. Isso é revolucionário, porque a produção e o consumo de energia deixam de ter uma restrição geográfica até certo ponto. Deixa eu só acrescentar uma coisa a isso que você está falando, Becas. Eu peguei uns números aqui, não sei se estão 100% corretos, mas se supõe que o custo quilowatts-hora de uma usina nuclear é de 0,03 centavos de dólar. O custo é 0,03 centavos de dólar por quilowatts-hora. Então, se uma usina nuclear, por exemplo, tiver um excesso de produção de 1 megawatt, hoje, com o preço de hoje do BTC, eles vão ter líquido 3 milhões de lucro por ano, 3 milhões de dólares, se eles usarem esse surplus. Olha, super interessante os pontos que vocês levantaram. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Apesar de eu ser estudioso do dinheiro, eu já dei algumas palestras sobre isso, já conversei com as pessoas sobre isso, e por isso mesmo que eu falo que todas as moedas estão no mesmo caminho e ele vai terminar num abismo, né? A diferença é a velocidade com a qual cada moeda está indo em direção ao abismo. Mas essa parte de energia é super interessante, porque foi isso mesmo. O ser humano primeiro começou fazendo fogo com lenha e foi aumentando a densidade energética dos materiais. E a gente chegou ao ápice hoje, que é o urânio. Não tem nada que tenha uma densidade energética tão grande quanto o urânio. 1 quilo de urânio é equivalente a 10 toneladas de petróleo ou 20 toneladas de carvão. Então, sabe, um copinho desses aqui, ó, de urânio produz energia suficiente para cada um de nós viver a vida inteira, do 0 aos 90 anos. Sabe, a densidade energética dele é muito, muito, muito alta. E se você for ver as outras fontes de material, sabe, a poluição que isso gera para você viver... se você viver 90 anos consumindo petróleo e carvão, pô, você vai precisar de uns 500 dinossauros para te alimentar energeticamente, né? Então, você tem um ganho ambiental nessa brincadeira também. E eu acho que é um casamento perfeito entre a mineração de Bitcoin e usina atômica, porque é uma energia barata, segura, abundante, e energia, eu olharia para a energia mais até como um serviço do que uma commodity. Muita gente usa como commodity. Eu não acho que a energia seja commodity, não, porque a energia, pum, acabou assim. A capacidade de armazenamento hoje, como o Becas mencionou, é muito, muito rudimentar. Você não consegue. A Tesla teve um programa de bateria aqui no sul da Austrália, ela gastou 1 tonelada de grana financiada pelo governo e painéis solares para todo lado e tal. E o backup que ela vai te dar é de 4 horas para 7.500 casas. Mas não vale a pena, mas nunca, de jeito nenhum. Mas, enfim, a gente volta ao ponto anterior que mostra que os governos não estão preocupados com o dinheiro, nem com o meio ambiente em si, estão preocupados em
atingir aquela população que eles falam, olha, estamos investindo em baterias, projetos solares e tudo mais, e as pessoas vão adorar, né? As pessoas, nossa, que bacana, energia solar e tudo mais, e elas não estão vendo que está poluindo mais e não está resolvendo o problema, né? E falando de poluição e mudança de paradigma, um outro paralelo que me parece interessante agora a gente viveu séculos sem ter conhecimento sobre micro-organismos e sobre conceito de asepsia. Ou seja, só em meados do século XIX, em que se começou a perceber que, porra, se eu fizer um procedimento cirúrgico e eu lavar as mãos antes, eu reduzo o número de infecções e de mortes. O paralelo que eu consigo fazer com isso, com relação à poluição do meio ambiente e uso de energia, é o que a gente vive há décadas, né, com o uso de combustíveis fósseis. Ou seja, demorou décadas para se perceber que esse negócio de queimar carvão, petróleo e gás contamina o meio ambiente e está matando em torno de 8 milhões de pessoas por ano. Ou seja, um ambiente contaminado que a gente vive hoje de modelo energético. E a mesma coisa com o dinheiro, né? A gente vive hoje um sistema completamente contaminado. O modelo Fiat que a gente vive hoje é um modelo totalmente contaminado do sistema econômico. Então, mudanças de paradigma, né? No conceito de asepsia e mudança de procedimentos no ambiente cirúrgico, evolução do nosso conhecimento e capacidade de produzir energia a partir de combustíveis limpos, né? Ou seja, mudança aí de combustível fóssil para energia nuclear, e a gente sair agora do sistema Fiat também para o modelo Bitcoin, né? Que é um modelo limpo em sua origem. Então, para mim, são temas, principalmente a questão da energia nuclear e do Bitcoin, intimamente relacionados. Como que eu falei no começo do programa, né? Se a gente parte do conceito de que o dinheiro é a abstração mais perfeita que a gente conseguiu fazer de energia, porque no fim é isso, né? A relação deles é perfeita. Simbiose. Totalmente, totalmente. Sim, sim, eu concordo. É um tema que acho que foge muito da percepção das pessoas e acho que, de novo, o primeiro passo que nós temos que dar é justamente de informar o público, né? Explicar o que é o Bitcoin realmente, como é que ele funciona, quais são as características dele, quais são as vantagens e mais, explicar por que o sistema atual é tão perverso, por que as pessoas não lembram, mas, poxa, no começo do século passado, elas tinham, sei lá, 5, 6 filhos e só o pai trabalhava, né? A mãe ficava em casa e tal. E o salário do pai dava para pagar isso de todo mundo, dava para pagar os custos de todo mundo. Hoje as pessoas não veem que normalmente os dois pais trabalham e tem 1, 2 filhos no máximo e elas não sabem o que aconteceu. Muita dívida. E dívida. Não, e o dinheiro vale menos. As pessoas não O sabem dinheiro que não compra nada. E é um fato importantíssimo. Eu mostro para todo mundo, quando eles começam a trabalhar lá na L2, eu mostro uma nota de dólar e está escrito de todo tamanho. Isso aqui é uma dívida. E as pessoas não sabem que o dinheiro é dívida. O dinheiro não é dinheiro, o dinheiro é uma dívida. Alguém está pagando juros para alguém com aquilo ali. E a gente está sendo, sabe... bom, eu não... Acho que não tem uma outra palavra. A gente está sendo minerado. Um pouquinho todo ano. Então, a gente está sendo minerado. Olha, você vê o Fed com essa política deles de inflação, o target de inflação de 2% ao ano. De onde é que eles tiraram esses 2%? Eu não tenho ideia, mas você vai falar, putz, 2%... Da bunda, desculpa. Cara, em 38 anos, você perdeu metade do seu poder de compra com esses 2% que não são nada. Não, e agora, e não sei se você viu, agora pela primeira vez na história do Fed, né? Deixou de ter esse objetivo, não sei se viu isso, né? Se acompanhou. Eles tinham o objetivo dual, que era tipo uma coisa assim quase na constituição do Fed, né? E agora disseram, não, durante períodos de crise,
Já não é objetivo dual. O objetivo de inflação cai durante os períodos de crise no FED. Foi uma mudança sísmica, portanto, mesmo os 2% já não estão lá, né? Olha, e eles não estão conseguindo, né? Graças a Deus. Ainda bem que é um bando de burocrata que não consegue fazer nada certo, porque se eles tivessem conseguido, a gente estava muito pior hoje. E o Bitcoin estava muito mais para cima, né? Diga-se de passagem. Mas, vamos lá, de onde é que tiraram esses 2%? Porque o caminho natural é ter deflação, porque cada vez mais que é o caso do Bitcoin, né? melhores. É o caso do Bitcoin. Olha, cada vez inventam tecnologias melhores que são capazes de fazer mais com menos. Então, você acaba produzindo mais com menos esforço. Então, o caminho normal e natural é ter uma deflação. Deflação é ótimo. Eu não sei o que as pessoas acham que... puseram na cabeça de meia dúzia de pessoas aí, de economistas, que deflação é ruim, que tem que ter um pouco de inflação. Aí todo mundo engoliu isso como verdade e sai fomentando isso para aí. Mas um pouco de inflação acaba com o seu poder de compra no longo prazo. Era muito melhor você ter deflação. E o exemplo clássico que eu gosto de dar para as pessoas é o exemplo da tecnologia. Imagina o telefone celular. Os primeiros que saíam custavam, sei lá, 5, 6 mil dólares, aquele trambolho de todo tamanho, que você conseguia fazer 2 ligações por dia. Normalmente você ainda levava no outro bolso um outro tijolo de bateria para... garrafa. Perdão? Com a minha garrafa que eu tomo água. Enfim, não servia para nada. Hoje, o seu celular, a coisa mais básica que ele faz é ligação. Ele faz 1 milhão de outras coisas, custa muito menos sabe? E hoje todo mundo usa. O negócio foi bom para todo mundo. Então, o caminho normal das coisas é deflação. Exato. Graças aos bancos centrais, a gente tem essa inflação hoje que é perniciosa e que mata todo mundo, né? Então, e uma boa medida... Desculpa. Não, eu acho que é um trabalho bastante de educação que a gente tem que ter para ensinar as pessoas com quem que elas estão lidando, o quão pernicioso esse mercado é, o quão ruim o Fed é, e todos os outros bancos centrais, né? E a mesma coisa, há pouco tempo o Brasil estava discutindo se ia ter reforma na Previdência ou não. Eu falei, olha, eu acho que vocês estão discutindo o indiscutível, eu acho que não devia ter Previdência, só isso. Cada um faz a sua e cada um tem que ser responsável. Claro, é uma pirâmide, é um Ponzi estatal, é um Ponzi. A Previdência, né? Eu escrevi sobre isso no Infomania, eu recebi um tanto de crítica, como você pode imaginar, mas eu falei, na verdade ainda falei, a única diferença da Previdência para o Ponzi é que o Ponzi você entra se você quiser, a Previdência é compulsória. Mas, obrigado, uma pirâmide obrigatória. Não há justificação alguma para você não descontar para você próprio. Não há nenhuma justificação possível para o Ponzi, né? Porque se for para pensar, e o pessoal que tem um mega acidente, para esse pessoal pode haver um seguro, cobre esses casos, né? Agora, a pessoa normal que contribui durante 35 anos, cada ano a pôr dinheiro na pirâmide que outros sacam e depois chegar lá e não ter, porque não desconta para ela própria, né? Não faz sentido nenhum. E a cenoura vai ficando mais longe, né? Aos 55 se aposenta, não, aos 58, aos 60, aos 64. Porque a pirâmide está estourando, né? Chegando e a cenoura vai andando para frente, né? Mas, Marcelo, sobre a inflação, eu queria só fazer um comentário que acho que é uma forma fácil de medir como ela... Eu concordo totalmente, a deflação é o natural por ganho de eficiência, não é? Os produtos deveriam sempre ficar mais baratos porque são produzidos usando menos recursos, não é? Por eficiência. Mas uma forma simples de se ver como a inflação é prejudicial à pessoa comum, há uma série de estudos, um monte deles. No outro dia até falámos com um cara que fez aquele site do 1971, não é? O que é que aconteceu, várias coisas que aconteceram com a saída do padrão ouro, mas a mais simples é quantos salários para comprar uma casa, quantos salários para comprar um carro, salário médio. Você olha para 1950 e o cara em 4 meses de salário compra o carro.
E você olha para 2021 e o cara está 5 anos ou mais pagando o carro, né? É inacreditável, ou seja, essa unidade de medida simples, que é o que é que o seu salário compra, foi um desastre. Sim. Ele compra cada vez menos. A casa é brutal, então. A inflação no real estate versus o poder de compra é brutal. Sim, Né? sim. Não, ponto, Beckers, é exatamente isso que eu estou falando. O caminho natural deveria ser deflação e todo mundo está perdendo dinheiro e a pessoa não está vendo, porque está acontecendo aos pouquinhos, né? Nós somos o sapo, jogaram a gente dentro daquela água gelada, puseram no fogo, a gente está lá tranquilão. Ah, putz, tô tranquilão aqui nessa panela. Mas a hidromassagem. né? Mas, Marcelo, esse processo acelerou no último ano, né? Principalmente com o Covid. Como você tem visto isso? Você escreveu esse artigo Esses falando que trilhões todos. todas as moedas estão tendendo para o abismo. Eles avançaram rápido esse ano, hein? Do multimercado. A gente escreve uma carta mensal para os cotistas. Essa foi uma das que eu escrevi no ano passado, tá? Justamente falando sobre isso, do abismo chegando. E na época a gente chegou a ter uma posição alta em Bitcoin e ouro. Ouro a gente vendeu no ano passado mesmo, tivemos um ganho fantástico e o Bitcoin então nem se fala. E agora deram uns passos bons para o abismo, né? Porque a massa monetária, você como austríaco, né? Que o mais escasso que existe, mais até do que o ouro, é o Bitcoin, né? É perfeito nesse aspecto de evitar impressão de moeda, né? Mas nas fiat chegou a níveis estratosféricos, quer dizer, a massa monetária mundial aumentou brutalmente. Só o dólar foi para aí 25% no último ano, não é? Portanto, um quarto de todos os dólares que existem da massa monetária total surgiu em 2020. É inacreditável. Ou seja, o ritmo de caminhada para o abismo aumentou bastante, não é? Eu acho. E agora, eles estão disputando quem chega no fundo do poço mais rápido, né? Eu acho que todo mundo vai ganhar. Consequentemente, a gente vai perder. Quão rápido agora, você acha que eles vão chegar ao abismo, ao fundo do poço, Marcelo? Não, isso eu estou brincando aqui, mas eu acho que vai demorar muitos anos. O dólar ainda vai ser moeda de reserva por muitos e muitos anos, tá? Porque o dólar, esse pessoal apronta pra caramba com o dólar, mas putz, olha o real não está muito diferente. O peso argentino, o euro, o iene japonês, franco suíço, todo mundo faz a mesma coisa, o que muda é a proporção. Claro. E o dólar, como sendo reserva, eu acho que tem a vantagem de poder retardar o preço a pagar. Né? As outras menos. Né? O real, coitado, não retarda nada, né? Paga quase na hora. Mas o dólar, sim, pode empurrar para a frente. O relaxamento do dólar permite que o globo relaxe também. Você vê no mundo inteiro também, tá todo mundo agora dando estímulo, imprimindo dinheiro a rodo, jogando aí, tipo, ossificando o pessoal que tá lá em cima. Aí tem um problema, né, que ossifica o pessoal do petróleo, seja, acaba dando, né, esse dinheiro vai indo para essa turma que tá contra a nossa aposta, digamos. E se porque você vê, eles são os que recebem primeiro, né? São os que estão ossificados lá no sistema. O dólar iria desvalorizar contra quê, não é? Porque enquanto a comparação não for Bitcoin, você olha, dólar-euro. Pô, mas euro emite 4 trilhões, dólar emite 4 trilhões, a paridade dólar-euro não muda. Então, na percepção... Na verdade, o dólar fica até mais forte, porque, como eu estava mencionando antes, não sei se você estava aqui antes, Bex, mas mais de 70% do comércio mundial é feito através de dólar. Então, relativamente, se os dois imprimirem o mesmo tanto, o dólar imprimiu menos. E a demanda por dólar continua. Tem o benefício. Tanto emergente tem dívida em dólar. Então, tem uma demanda por dólares no mundo absurda, que parece até um contrassenso, mas é exatamente o que acontece hoje. Tem uma demanda muito grande por dólares
E por incrível que pareça, não vai ter dólar suficiente para todo mundo quando esses títulos chegarem aí ao vencimento, né? Melhor imprimir mais um pouco, então. Eu acho. É sempre bom. Não custa nada. Especialmente América Latina. América Latina tá... Põe um zerinho a mais. Obviamente eu estou brincando e falando não custa nada. O custo para isso é altíssimo e as pessoas não sabem porque, como elas estão imprimindo dinheiro, nada mais é do que dívida, né? Elas estão emitindo mais dívida. Então o governo vai se financiar com dinheiro impresso hoje e ele vai pagar essa dívida mais para frente. Ele não vai pagar hoje, mas a conta chega. E como o único dinheiro que o governo ganha é nosso, a gente vai acabar pagando essa conta aí no final. Pode ficar tranquilo que os impostos vão subir aí. Exatamente. Mas o que eu queria dizer é que como as moedas, elas se valorizam, qual é o preço de uma moeda? Você tem só duas formas de ver o preço da moeda, né? Ou contra outras moedas, precificar o dólar em euro ou o dólar em franco suíço, mas estão todas no mesmo barco, não há variação entre elas, ou a venda até é favorável à que é a reserva, que é o dólar. Portanto, essa primeira forma de precificar uma moeda, você não consegue perceber que há algo de errado. Estão todas indo ao fundo ao mesmo tempo. E a segunda forma de precificar a moeda é o que é que ela compra de coisas, de produtos e serviços, né? Portanto, a inflação, no fundo, iria medir a desvalorização da moeda. Mas a própria inflação também deixou de ser um parâmetro fiável. Porquê? Porque nós transformamos uma inflação facilmente observável do passado por inflação de ativos. Ou seja, hoje em dia não é que o pacote de arroz em dólar tenha aumentado. Não foi para aí que foi a inflação. O que aumentou foram as ações, foram coisas mais, outro tipo de bens, como as casas e coisas assim. Não foi o pacote de açúcar que faz o cabaz do índice de inflação. Ou seja, o índice de inflação, ele parece baixo. A níveis históricos parece normal. Então esses trilhões foram para onde? Geraram uma inflação de ativos que é muito mais difícil de medir e que dá um efeito também retardador no impacto no cidadão comum, não é? Então a ideia que me dá é que nós estamos aqui montando um conjunto de bombas, mas que nenhuma delas vai explodir assim tão rápido. Elas vão demorar um pouquinho e esse pouquinho vai ser desastroso, porque depois o efeito vai ser muito maior, né? Há controvérsias. Acho que eu e o Ivan discordamos de vocês. Acham que não vai ser um pouquinho? Olha, Não, eu acho que vocês estão dando um prazo muito grande. Eu daria esse prazo grande que vocês dão se o Bitcoin não existisse, mas eu Exato. acho que as coisas tem são essa mais... medida agora, tem essa régua bem estável que dá para ver. Não, em comparação a essa régua, você percebe rapidamente o que está acontecendo. O preço do Bitcoin não está subindo. Exato, eu falei em duas réguas, não falei na terceira. Não falei na terceira, né? Uma, as outras fiat, outra, a inflação, e essa está disfarçada porque virou inflação de ativos, e há a terceira, que começa a poder ser medido em relação a isso, que é o Bitcoin, sim, concordo. Marcelo, desculpe. Não, olha, eu no ano passado a gente teve uma conversa super legal com o Jim Grant no podcast do Fernando Urrich, que eu recomendo que todo mundo assista. E eu perguntei justamente isso para ele. Eu falei, Jim, a gente não está vendo inflação no supermercado, a gente está vendo inflação na bolsa. Então o Jeff Bezos está ficando mais rico, o Warren Buffett, Bill Gates, sabe, todos esses grandes empresários estão ganhando. Elon Musk também. O Musk, principalmente. Bom, eu não vou nem falar que ele deveria estar na cadeia e não no pedestal, mas, enfim, eu sou uma única voz no deserto com relação a isso. Mas ele acabou de pausar um foguete. Tem um livro muito bacana do Mark Faber chamado Tomorrow's Gold. E eu li esse livro, já deve ter uns 20 anos, e esse livro fala justamente isso. Você joga o dinheiro numa... Imagina que tem segundo ele, né, tem um elefante segurando uma pia em cima dele, uma bacia. E aí você joga o dinheiro. Você não sabe para que lado que essa bacia vai cair, mas esse dinheiro vai para algum lugar. Você não sabe para onde que ele vai. Então, quando o Fed imprime dinheiro,
Pode ir para a inflação do supermercado, pode ir para commodities, pode ir para ações, pode ir para real estate, sabe? A gente não vai saber para onde que esse dinheiro vai, mas ele vai para algum lugar. Ele não fica ali em cima parado, não. Então, o que a gente está vendo hoje é um reflexo baixo no supermercado, pelo menos por enquanto, mais alto nos ativos. Marcelo, você tem tempo para falar do Musk? E você quer falar disso? Que eu acho que pode ser um tema legal aí, que eu acho que o Alan pode servir como contraponto. Eu? Contraponto. Não. Contraponto. Podemos. Mas o que eu sei? Mas fala, o que você... Podemos? Se você tiver tempo e tiver vontade de falar do tema. Por que você acha que ele deveria ser preso? Bom, ele, além dele ter cometido securities fraud algumas vezes já, né? Eu acho que se um CEO de uma empresa aí de sei lá, 50, 100 milhões de dólares fizer metade das coisas que ele faz ou fala, o cara já ia estar na cadeia há muito tempo. Mas ele, de alguma maneira, se esquiva disso. Ele sofreu vários processos esse tempo inteiro, mentiu descaradamente nos números várias vezes. Eu acho que eles usam aquela máxima de Silicon Valley, né? Minta até que você atinja seus objetivos. Fake it until you make it. Exatamente. E foi isso que ele veio fazendo até agora. E antes a gente já shortou as ações da Tesla 2 vezes, ganhamos dinheiro nas 2 vezes. E no ano retrasado, no meio do ano retrasado, a gente cobriu a segunda vez que a gente shorteou, a gente cobriu e a gente falou, olha, a trajetória agora vai ser feia, porque o Musk, ele acusou aquele mergulhador inglês que estava na Tailândia. Ser pedófilo. Ser pedófilo, né? Disse que ele era pedófilo. Ele falou que era pedófilo. Porque o cara gozou o Musk. Ele falou, olha, o que o Musk está fazendo é publicidade com esse mini submarino dele testando uma piscina. Isso é publicidade para atrair atenção, ganhar notícia e tudo mais. Esse submarino não tem a menor chance de funcionar nessas cavernas, que as cavernas têm várias curvas e tal, tem que ser um mergulhador experiente para ir lá e tudo mais. E aí o Musk falou, esse cara já é de meia idade, está na Tailândia, só pode ser pedófilo. E aí morreu o assunto, nada mais aconteceu. Aí pouco tempo depois o Musk twitta de novo, ele deve ser pedófilo mesmo, porque se ele não fosse, ele ia ter respondido, ele ia ter me processado. Aí, o cara não teve a menor chance, né? Ele teve que processar o Musk. E aí, nessa época a gente cobriu o short, e eu falei, agora todas as notícias ruins estão aí, esse cara vai para a cadeia finalmente, né? Mas não, o juiz deu ganho de causa para o Musk ainda, porque ele falou, ele não quis dizer pedófilo, ele só quis xingar o cara, então não tem problema nenhum e tal. E depois o Musk foi acusado de usar sucata para fabricar os carros, o que estava mais do que comprovado, conseguiu ganhar o caso também. E o terceiro foi um caso de um cara que foi filmar os carros e eles impediram o cara de filmar, começaram a processar o cara processou de volta, eles acabaram fazendo um acordo aí fora dos tribunais. E eu falei, agora shortear a Tesla é muito arriscado, porque a justiça está defendendo esse cara, não tem como processar. E pouco tempo depois as ações da Tesla começaram a subir e ele vendeu quase 2 bilhões de dólares. Apesar de em 2012 ele ter falado que nunca mais a Tesla ia levantar capital, e desde então ela já levantou 13 vezes, mas enfim, em 2011 também ele falou que a Tesla ia ser lucrativa no ano seguinte. A Tesla foi lucrativa no ano passado graças ao pagador de imposto que subsidiou tremendamente as operações da empresa, porque a empresa não gera lucro vendendo carro, ela gera lucro vendendo crédito de carbono, créditos verdes que ela recebe do governo americano para as outras montadoras. Esse é o negócio principal dela, é isso que dá lucro na Tesla. Mas, enfim, depois disso, ela levantou aí quase 2 bilhões de dólares e eu falei, agora realmente não vale a pena shortear a Tesla, porque eles queimam aí, 1,5 bi a 2 bi por ano de caixa, e agora ela ganhou mais um ano, talvez 1 ano e meio de extensão. Aí, pouco tempo depois, ele levantou mais uns 2 bi, agora ele levantou 5 bi,
Então, eu acho que a Tesla agora vai ser difícil ela quebrar. Era líquido, era muito óbvio que ela ia ter dificuldades há 2 anos, quando a gente shorteou. E depois, quando a gente cobriu o short, a gente cobriu no pior momento, o que foi ótimo para a gente. Mas desde então, essa ação já subiu umas 10 vezes. É impressionante. E as pessoas falam, putz, está cara. Eu falo, não, tava cara há 2 anos. Hoje ela tá fora do gráfico de cara. Mas shortear uma ação assim, que é muito hype. A Tesla é mais religião do que outra coisa. Tipo Apple, né? Um pouco tipo Apple também. Olha, a Apple tem um produto, a Apple é lucrativa, a Apple paga dividendos, a Apple não tem... Eu digo que não 90. tem... Eu digo tipo Apple é que não tem consumidores, tem fãs, nesse aspecto. Exatamente. Nesse sentido, ela é igualzinha, mas fora isso, é uma empresa, na minha opinião, super picareta. Os carros dela são muito piores que os da Porsche, da Volkswagen, da Audi, da BMW, e ela tem concorrência de todos esses, né? Agora, se a empresa não dava lucro antes de ter concorrência, porque ela passou 15 anos sem ter concorrência alguma e nunca conseguiu dar lucro, imagina agora com a concorrência, agora não vai dar mesmo. Mas, enfim, com o governo apoiando, com o pessoal todo achando que carro elétrico é o futuro, e pode ser, pode não ser, eu ainda não tenho uma visão sobre isso. Mas também não adianta você ter um carro elétrico ou qualquer coisa movida a bateria se você recarregar essa bateria usando uma energia que foi produzida com carvão mineral, por exemplo. Você está poluindo muito mais. É melhor você ter um carro a diesel do que um carro elétrico. Mas, enfim, é o que é. O Musk é adorado por todo mundo. Eu acho que ele é um picareta. Eu acho difícil mudar a minha opinião sobre isso. Mas eu não conhecia toda essa história só porque ele fica fazendo pump de Doge, que é uma shitcoin, uma altcoin aí criptográfica, que não vale nada. Só por esses memes aí eu é por já isso que peguei. você não gosta dele. Eu não gosto. Cada pessoa tem um motivo para não gostar dele. Não, mas olha, se você imaginar que ele é CEO de uma empresa dessas e também perde metade do tempo dele no Twitter xingando os short sellers, também é CEO da Neuralinks, Boring Company. Olha a ideia que ele tem. É um túnel que passa um carro só. Ganhou bilhões do governo para fazer isso. Eu falo assim, putz, se ele perceber que dá para fazer um túnel com mais carros passando, ele vai falar, uau, essa ideia é revolucionária, né? Mas tudo que ele faz, as pessoas adoram, né? A SpaceX, tem um foguete que é reaproveitável. Uau, se fosse lucrativo, a NASA já ia ter feito isso há 50 anos. Mas, enfim, é uma empresa que também perde dinheiro, assim como todas as empresas dele, mas o pessoal adora. Então, não adianta, o que ele faz é maravilhoso e apesar de toda a fraude, apesar de todas as mentiras, apesar do fake it until you make it, as pessoas gostam dele. Então, hoje eu acho arriscado shortear a Tesla, tá? Apesar do preço estratosférico. Tá long? Eu acho que o preço tem que cair, mas eu não estou disposto a pôr o dinheiro de clientes, né, contra ele, não. Também acho. Eu concordo com a análise, que do princípio ao fim. Eu, hoje em dia não shortearia, mas também acho que, enfim, não faz sentido. Mas, enfim, é uma discussão longa. Com relação à nossa capacidade de produzir energia de maneira mais eficiente, o próximo passo depois da fissão nuclear é fusão, né? É fusão. Mas não tem alguma coisa em operação? Não tem nada, né? É muito teórico. Está sempre 30 anos no futuro. Olha, o problema é que você tem que aquecer o material a temperaturas absurdas. Estamos falando aí, sabe, uma temperatura acima do sol. Então, qual o elemento que ser perigoso, vai fazer isso e 2 vai conseguir segurar isso, né? Segurar, exato. Né? Você tá louco, imagina. Você põe muito mais energia do que você tira. Assim você vai criar um sol na Terra, é melhor nem testar fazer isso. É exatamente o que eles vão fazer, é criar um sol na Terra. E é um sol mais poderoso até.
Então, ou seja, chegamos no limite de eficiência energética. Eu acho. Dá para dizer isso? Não, se extrair do sol diretamente, talvez. Não, assim como o BTC seria o limite do dinheiro que a gente conseguiu criar, o dinheiro perfeito, fissão nuclear é o limite que a gente conseguiu de produção de energia, de eficiência energética. Olha, eu ainda acredito em fusão, tá? Eu acredito muito em fusão nuclear, mas é algo que a gente não vai ver amanhã, nem daqui a 10 anos, não. Vai demorar. Mas eu acredito, porque vão desenvolver novas técnicas, talvez consiga abaixar a temperatura pra caramba, talvez mexam na pressão, mexam no elemento, fazem uma combinação de um elemento com outro, sei lá. O pessoal é criativo, né? Com relação a isso. Então, eu acho que sim, tem um potencial grande para fusão, mas o próximo passo que eu acho são os pequenos reatores nucleares, que ninguém fala neles, mas é um vetor de crescimento absurdo. Bill Gates está investindo toneladas de dinheiro nisso. Como seria isso? Small Modular Reactors. Ok. E, países até são como mini indústrias. Austrália, se você... Eu estava conversando logo em 2018, no comecinho, eu viajei para Perth para conversar com o CEO de uma mineradora lá, e ele me falou, e eu falei, e energia nuclear aqui na Austrália, tem alguma chance? Ele falou, Marcelo, não tem nenhuma. Inclusive, quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu falo que eu toco piano num bordel, porque se eu falar que eu sou CEO de uma mineradora de urânio, os caras querem me matar, porque eles acham que eu sou o pior ser humano da história. É o do Mr. Burns. Do Simpsons, outra vez. É que os Simpsons, realmente, no imaginário popular, é isso que o pessoal vê de uma usina nuclear. O lixo tóxico vai para o rio e faz peixe com 3 olhos. O dono é um escrotão, é isso. É esse cara, né? Tipo, um cara horrível, um cara que não tá nem aí pro ambiente, que não tá nem aí para ninguém. É isso. E agora, os pequenos reatores vão mudar a dinâmica disso, porque vai ser muito mais barato montar, porque vai ser eles vão montar em massa, né? Não vão montar os reatores igual é feito hoje, que é sob medida. Então, isso já vai ficar muito mais barato. Número 2, a aceitação da população vai ficar muito, muito maior. Então, o cara, em vez de falar, tem um mega reator aqui de 1.5 giga na esquina aqui de casa, vai falar, tem um reatorzinho ali que produz energia aqui e tal. Então, você tem uma aceitação muito melhor em países como a Austrália, que já estão discutindo isso no parlamento agora. O próprio Cazaquistão, que é o maior produtor mundial de urânio, não usa urânio hoje, não usa reatores nucleares, porque o país não... É complicado você instalar um reator nuclear lá, porque você precisa de bastante água para refrigerar o sistema. Então, se você tem um pequeno reator nuclear, já facilita pra caramba. Então, o Cazaquistão vai entrar várias minerações no Canadá, lá no norte, onde não tem acesso a nada, que tem que usar diesel ou petróleo, alguma coisa assim, acabam usando um pequeno reator nuclear. Então, você abre o campo para um uso gigantesco. Já tem funcionando em algum lugar? Não, isso é projeto. Isso é projeto. Eles devem estar comercialmente viáveis a partir de 2027. Então, a Terra tem esse programa, no Scale, tem vários desses programas. Junto com a hiperbitcoinização. O Bitcoin vai puxar isso também. Perdão, junto com quem? Hiperbitcoinização. Com a flipada do Bitcoin com relação ao dólar. Mas beleza, gente. Muito legal, obrigado. Olha, foi um prazer grande, Marcelo. De novo, brigadão pelo convite. Obrigado a gente. Poxa, vão manter contato. Me avisa quando sair que eu vou espalhar. Semana que vem. Bacana. Eu vou comprar urânio, já tô de olho aqui. Tô vendo... Não, porque realmente tá barato. Porra, o preço de 2007 tava mais alto que agora, tá barato, cara. Olha o custo de oportunidade só, né?